Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, como é bom voltarmos ao programa O Espírito da Letra, aquele que analisa a obra de André Luiz. No caso, estamos agora já no segundo livro, o livro Os Mensageiros. Na semana passada, nós pudemos tratar do primeiro capítulo, que foi aquele no qual André Luiz conta das suas transformações, a sua renovação pessoal. E agora, vamos para o capítulo 2, quando André Luiz já vai buscar outras tarefas, aconselhado pela enfermeira Narcisa. Ele se anima para sair daquela rotina, daquela mesmice, colocando luz na sua taça, enchendo-a dos desejos de ser útil. Então, agora você vai pegar o 2º capítulo e vai acompanhar conosco aquilo que André Luiz está contando. O capítulo 2 se chama Aniceto. E você vai ver quem é o detentor deste nome. Então, comunicando meus novos propósitos a Tobias, Tobias era um outro enfermeiro das câmaras de retificação, amigo de André. Eu verifiquei a satisfação que transpareceu no seu olhar. Fique tranquilo, disse ele bondoso. Você, André, possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Horas de trabalho para justificar o pedido. No plano espiritual, tudo está vinculado ao mérito. Você não tem facilidades se não fizer por merecê-las. Trabalhe e você terá. Esforce-se e você conquistará. E então Tobias diz a ele: você, André, tem quantidade suficiente de horas trabalhadas para solicitar isto. Temos, por nossa vez, continua Tobias dizendo, um grande número de colegas na comunicação, no Ministério das Comunicações lá em nosso lar. Não será difícil colocar você junto a instrutores amigos. Por acaso você conhece o nosso estimado Aniceto? Perguntou Tobias. E André disse, não tenho prazer, nunca tive esse prazer. Ele é um antigo companheiro de serviço, continuou o enfermeiro amigo informando. E esteve conosco na regeneração por algum tempo. Depois que ele passou por aqui, em seguida ele devotou-se às tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio. E hoje, agora, ele se tornou instrutor competente no Ministério da Comunicação, onde ele vem prestando ajuda respeitável. Conversarei a respeito da sua solicitação com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. Olha só que interessante. André Luiz começa a valorizar o que significa o esforço. Ele agradece a Deus, ele reconheceu o tratamento que recebeu, ele quebrou todas as ilusões da terra ao peso das verdades do Espírito. E agora ele começa a usufruir do esforço no bem que ele veio somando junto aos doentes nas câmaras de retificação. E o que ele conquistou ali, além da experiência com os que sofrem, ele continuará dizendo para nós agora. A amizade de Narcisa e Tobias era um tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia conquistado, revelado ao coração, descortinado ao meu sentimento. A amizade foi conquistada pelo trabalho. Um novo setor de lutas iria se desdobrar ao meu espírito. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade a esse novo aprendizado? Além disso, diz André, certo que eu precisaria voltar à carne em um futuro talvez não muito distante, a providência constituiria realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Eu aprenderia coisas, eu me prepararia melhor. Então, misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros
que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia assim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. Então ele está animadíssimo, está feliz. Ele descobriu de novo que não era ficar limpando vômitos, limpando excrementos dos espíritos que chegavam das zonas umbralinas, que seria o fim no projeto de crescimento que ele destinava-se. Narcisa solicita que ele mude o enfoque, que ele perceba que é possível ajudar com amor, nos sentimentos sinceros, estabelecendo-se como um agente do bem a favor de outras criaturas, aprendendo com elas. Ele, então, entusiasmado com essa mudança, agora está prenhe, está repleto de boa vontade, de alegria novamente. O coração se sente de novo abastecido pelo projeto que ele vai começar. À noite, continua André Luiz falando, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora concordância do ministro Genésio. Com sorrisos carinhosos, me convidou a acompanhá-lo. Ele me conduziria à presença de Aniceto para conversarmos sobre o assunto. Emocionadíssimo, segui com ele para a residência da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Ao contrário de Tobias, você se lembra, não é? Você se lembra. Tobias era casado e na sua residência ele vivia com a esposa e com a segunda esposa na terra. Ambas moravam ali com ele. E ele contou essa experiência em nosso lar. Tobias então tinha uma família, tinha um lar. Naturalmente ele vivia só com uma das esposas, a primeira. A outra estava ali abrigada por um tempo, porque ela havia se comprometido a renascer e casar-se com um outro espírito, que estava unido a ela. Mas, diferente de Tobias, André Luiz comenta que Aniceto não havia se casado. Vamos voltar ao texto. Diferentemente de Tobias, Aniceto não se consorciara, não se unira a ninguém em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em um edifício confortável, encaixado, colocado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Ele nos recebeu com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. E agora, a boa impressão vai esperar o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente espera você também. Olá, estamos voltando, estudando o 2º capítulo, Aniceto, do livro Os Mensageiros, escrito pelo espírito André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós vimos até agora que André está iniciando uma nova tarefa. Para isso, Tobias, seu amigo, enfermeiro das câmaras de retificação, o leva a conhecer Aniceto. Aniceto era um instrutor muito capacitado que morava em nosso lar, em um edifício bastante majestoso, bastante bonito, com 5 alunos que haviam sido seus discípulos na terra e que continuavam aprendendo com ele. E então chegam ao local e André se sente muito tocado com a presença do futuro instrutor. Aniceto recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura sem as fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio
do coração cheio de ideais santificados, sagrados, sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor Tobias, dirigindo-me, de vez em quando, alguns olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano da terra, agora reajustando-me nos valores do plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador acrescentou. O instrutor Aniceto respondeu: meu prezado Tobias, não há o que embargar, não há o que obstaculizar no desejo do nosso candidato. No entanto, é preciso reconhecer que a solução não depende de mim, depende dele, André Luiz. Você sabe que estamos aqui em uma instituição chamada Instituição do Homem Novo. O instrutor Aniceto fala que aquele trabalho não dependeria tanto dele. André tinha as condições, ele não iria pôr obstáculo. Mas era preciso que André realmente quisesse. Porque aquela era uma instituição do homem novo. Quem não quisesse ser um homem novo, um homem renovado, iria sofrer e não ia dar certo ali. Tobias então escuta isso e defende a permanência do André, dizendo: não, Aniceto, André está preparado. E agora nós vamos ver o que é a definição que Aniceto dá daquela instituição e do trabalho que ali deve ser desenvolvido por quem participa dela. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante depois de Tobias ter dito que eu estaria pronto e disposto e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho ligado à nossa responsabilidade aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. Não, fui eu. Isso quem fez fui eu. Alguém tem que me elogiar porque eu que fiz esse negócio. Ah, eu consegui resgatar aquele espírito do umbral. Ah, e alguém vai falar que bom trabalho você fez. Ninguém deste grupo estava em busca disso. Vejam só, todo mundo estava ali para descobrir a felicidade de servir. Ninguém ia reclamar de nada. Ai, mas é muito pesado. Ai, é muito longe. Que horas que é merenda? A gente tem descanso? Ai, dá para tirar férias? 5 minutos. Ninguém falava isso. Era compromisso de todos. Ninguém exigia expressão nominal, reconhecimento pessoal nas obras úteis. E todos, vejam só, todos respondiam por qualquer erro cometido. Ah, o Zezinho errou. Ah, o Zezinho fez uma bobagem lá. Olha, tá coitado do Zezinho, o Aniceto vai dar uma carcada nele. Se um erra, todos eram responsáveis. Não era o Zezinho. Quem errou, pergunta a Aniceto e todos levantam a mão. Eu errei. Todos erramos. Talvez o Zezinho tenha errado porque não foi ajudado pelos outros. Não foi esclarecido, não foi amparado. É solidariedade no erro. Achamos-nos aqui, diz Aniceto, num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Observando-me, surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou dizendo: nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, eu tenho um quadro de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, eu disponho de 3 vagas. Existe intensa atividade de instrução necessária a servidores que vão cooperar em socorros urgentes na terra.
Orientadores existem que fazem se acompanhar nos serviços da crosta, quando saem de nosso lar e vão lá para baixo, por todos os aprendizes. Mas eu adoto um processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão que eles tiveram na terra, para que eles melhor aproveitem o preparo e a prática do que nós vamos ensinar. Atualmente, tenho um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Todos esses estavam ali sendo instruídos por Aniceto. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Quando eles estão em nosso lar, estudando, todos participam juntos. Mas, nos dias de aplicação na crosta, eu levo apenas aqueles que estarão ligados àquele trabalho. Olha que pedagogia sábia. Só o grupo que estaria muito próximo para aquele trabalho específico iria com Aniceto quando fosse para a terra. Nós vamos para o intervalo, no próximo bloco, vamos ver o resultado final deste encontro. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, tratando do capítulo 2 do livro Os Mensageiros. André Luiz, então, vai pedir para ser aceito por Aniceto, levado por Tobias. E Aniceto explica para ele quais eram os requisitos dos trabalhadores que faziam parte do grupo que ele dirigia. Ele, então, fala quantos ele tinha: médicos, sacerdotes, engenheiros, professores, enfermeiras, domésticas e operários. E agora, ele explica: quando nós estamos em nosso lar, todos participam das atividades que aqui se desdobram no ensinamento de maneira coletiva. Mas, nos dias que vamos para a crosta terrestre, eu me faço seguir, não de todos, vou com alguns. Naturalmente, que não vai se negar ao engenheiro ou ao operário a oportunidade de aquisição de conhecimentos variados, que vão além da sua paisagem de realizações que eles estão acostumados. Mas, se eles quiserem isso, esta vontade deles deve constar do quadro de esforços espontâneos. Eles devem aproveitar o tempo vasto que cada um consegue, cada um obtém para o descanso e para o entretenimento. E ao invés de ficar descansando e ficar, se entretendo, eles vão comigo na aula dos outros. Então eu não vou com todos para baixo, eu vou com alguns. Quem quiser vir tem que esperar o seu horário de descanso para poder acompanhar a gente. Considerando, entretanto, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício daqueles que necessitam de nossa ajuda fraterna, como também a favor de nós mesmos, no que nos toca a eficiência. Eu então ponderei, surpreso, sobre esse curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a sua atenção em mim, como se ele desejasse aprofundar e ver o efeito das suas palavras, Aniceto continuou: este método, André, não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui como na terra, quem alcança a melhor porção, quem conquista as melhores vantagens nas aulas e demonstrações, não é propriamente o aluno, e sim o professor, o instrutor, que enriquece as suas observações e intensifica as suas próprias experiências. Quando o ministro Esperidião me chamou para exercer este cargo de instrutor, eu o aceitei sob a condição de não perder tempo na melhoria e na educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me em outras considerações. Acredito haver dito o bastante. Se está, portanto, André, se você está disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. E eu, comovido, diz André,
respondi: compreendo seus nobres programas, instrutor. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber as suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e terminou dizendo: pois bem, então, poderá começar amanhã. E dirigiu-se a Tobias, acrescentando: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e eu providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida, a Tobias, despedi-me, alimentando novas esperanças. Aqui termina o capítulo 2, mas você viu quanta coisa importante. Você já imaginou uma casa espírita? Este é o padrão que deveria ser nas instituições religiosas. Fosse norteada por estes conceitos, ninguém reclama. Todos aceitam trabalhar com alegria de servir. Se um erra, todos se responsabilizam pelo erro. Desenvolve-se a fraternidade e ninguém fica comparando um com o outro. Mas você falou bem dele e não falou bem de mim. Ele está aqui há menos tempo e já está fazendo tal coisa e eu ainda não fui aproveitado. Essa mesquinharia própria do espírito humano atrasado, que é tão abundante em inúmeras instituições religiosas, notadamente as espíritas, onde falsos candidatos querem iludir a lógica do universo, desejando realce ao invés de serviço, seria este critério uma facada nessas pessoas. E seria muito interessante se nós desenvolvêssemos isso também como uma oportunidade de crescimento, porque de verdade o que nós estamos sofrendo é do personalismo, que é fruto do orgulho, que é fruto do egoísmo. Como nos explica a pergunta 785 do Livro dos Espíritos, são estas as piores chaves que dificultam o crescimento. São o orgulho e o egoísmo os maiores entraves ao progresso. E isto, cada um de nós deve se lembrar. Este era o critério de Aniceto para disciplinar os seus trabalhadores. Ele próprio não se preocupava com a sua melhoria, o seu estudo. Ele disse ao instrutor, ao ministro Esperidião, que o havia convidado a ser instrutor, que ele aceitaria desde que ele não gastasse tempo com ele mesmo. Então o que ele fazia? Como ele mesmo conta, ele acompanhava os alunos e no esforço de ensiná-los, de instruí-los, ele mesmo aprendia. Era assim que ele se melhorava no trabalho, se melhorava no serviço. Ah, se os instrutores, coordenadores de cursos, se aqueles que trabalham nas instituições espíritas saíssem de si mesmos e, não apenas dando aulas, eles levassem sua turma para a favela, eles mesmos fossem aprender as vibrações dentro dos ambientes hostis, eles fossem visitar os lugares difíceis, para aprenderem também na prática aquilo que estão falando com capacidade teórica. Tudo isso está no capítulo 2, Aniceto, que eu peço que você leia de novo. Nós estaremos falando do capítulo 3 no próximo programa. Espero que você esteja gostando e que você participe conosco, ok? Não se esqueça, só quando a gente coloca coisas boas para o nosso espírito é que nós nos tornamos melhores. A mesmice não ensina ninguém a ser melhor. Por isso, leia, estude, medite, limpe o seu coração e coloque nele boas coisas. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Esperamos seus e-mails. Entre em contato conosco. E até o próximo, esculpindo o destino da gente com o alimento para a alma, que é a gente estar estudando e retirando o espírito da letra. Muita paz.